Olá a todos, estamos de volta à Rua do Mundo, um podcast quinzenal sobre assuntos internacionais. Um espaço que parte de uma ideia simples, mas muitas vezes desvalorizada, a de que a distinção entre assuntos nacionais e internacionais é cada vez mais irrelevante. O mundo é a primeira coisa que acontece quando pomos o pé na nossa rua. O meu nome é Bernardo Pires de Lima. Mónica Ferro. Eu sou o Rui Tavares. Olá, Sofia Lorena. E hoje temos a Helena Ferro Gouveia, jornalista há mais de 20 anos na Alemanha, da Deutsche Welle, e vamos debater a verdade sobre a pós-verdade, o império dos factos alternativos, a destruição da credibilidade noticiosa e da política por via de uma construção de mentiras e ilusões de uma forma profissional e em rede, trocando as voltas às campanhas eleitorais, ao exercício do poder, à relação com os mídia, à interpretação dos cidadãos. Sofia, eu começava por ti, até para explorar esta tensão que vivemos, que é uma tensão civilizacional entre a verdade e a pós-verdade, entre a realidade e os factos alternativos, entre a credibilidade do jornalismo e o futuro do jornalismo enquanto pilar das democracias, e este muro que parece muitas vezes intransponível sobre as mentiras tornadas narrativas políticas, eleitorais e culturais. Como é que se inverte este ciclo avassalador, na tua opinião? Não tenho uma resposta cabal. Acho que nós no jornalismo temos estado a fazer alguma reflexão, pouca e se calhar tarde, e acho que é muito, muito difícil neste momento. Acho que nós temos alguma culpa, porque não temos, esquecemos um bocadinho das prioridades certas, não é? Nós jornalistas, nós órgãos de comunicação social. Eu acho que um dos caminhos seria nós falarmos mais uns com os outros e perdermos um bocadinho esta lógica de capelinha. Esta lógica de capelinha, esta lógica de competição. Acho que é tão grave o que se está a passar. Por exemplo, eu penso, enfim, começámos aqui por discutir o Donald Trump há algumas semanas. O Donald Trump faz-nos perder tanto tempo com coisas, a desmentir coisas que ele diz, que eu acho que a única hipótese para nós fazermos um bom trabalho é trabalharmos em equipa, é assumirmos que isto é grave, que as coisas que estão a passar são graves e que fazemos melhor se dividirmos esforços, se unirmos e dividirmos, porque nós não temos os recursos suficientes para cada coisa que ele diz fazermos fact-checking e fazermos perguntas e respostas e ao mesmo tempo não nos perdermos com essas coisas, não nos perdermos só nessas coisas com que ele tenta distrair-nos das coisas realmente sérias e graves que ele vai fazendo, não é? No outro dia, por exemplo, com a história, a semana em que ele fez aquela lista de ataques suicidas, atentados que supostamente os mídias não tinham, cada um de nós, cada sítio, cada jornal, cada rádio, perdeu tempo a desconstruir aquilo. Eu não acho que faça sentido. Eu acho que fazia. Linkávamos todos uns para os outros nos nossos sites e se calhar nessa semana teríamos tratado melhor outras coisas. Agora, a verdade é que isto acontece num momento de crise no jornalismo já, não é? E no momento em que cada um está a tentar arranjar uma solução para se salvar, no momento em que o modelo de negócio está em crise, não é? Mas tu falas em crise do jornalismo e do modelo de negócio, mas o que nós vemos, por exemplo, na realidade americana, é um boom de assinaturas sim. Nas grandes jornais de referências como resposta a essa crise de alguns de identidade, outros de meios financeiros, e portanto as pessoas estão ao lado da imprensa credível e querem que ela vingue neste mercado Sim, tens razão. Agora, de disputa com a mentira. Agora sim, não sei se isso, para já isso não está a acontecer nada disso na Europa, que eu saiba, não há dados para isso, e se calhar
porque nós não estamos a fazer aquilo que alguns jornais americanos estão a fazer, que é dizer aos leitores muito claramente, pensem bem que nós fazemos muita falta neste momento. E achas que nós aqui na Europa desvalorizamos a mentira tornada vitoriosa em campanha? Quer dizer, a realidade, as eleições americanas tornaram isso muito presente e o ataque que esta administração faz aos mídias tradicionais também coloca essa dicotomia na primeira ordem da agenda. Aqui na Europa nós não vemos muito isso. Não vemos de todo. Não vemos de todo. Não sei bem explicar porquê. Eu acho que acho que os jornalistas individualmente estão a fazer reflexão. Acho que as direções e as administrações estão mais preocupadas com page views e cliques de notícias do que exatamente em perceber como é que explicamos e como é que fazemos os leitores entenderem que fazemos falta e que somos importantes e que somos fundamentais. E o que fazemos é o contrário disso. Citamos o que os outros fazem mesmo sem ter a certeza, sem confirmarmos, porque estamos completamente obcecados em sermos os primeiros e não sermos os últimos, em sermos pelo menos os segundos a dar seja o que for. Portanto, acho que estamos a ajudar a cavar a nossa própria sepultura. Rui, tu tens escrito muito sobre estas matérias das notícias falaciosas, mentirosas, ilusórias, tornadas narrativas eleitorais com sucesso, seja em Inglaterra, nos Estados Unidos, provavelmente em França, na Alemanha, noutros sítios, vamos também acompanhar isso. Achas que o jornalismo está rendido apenas e só a uma listagem de fact-checking aos atores políticos, ou há escapatórias mais inteligentes e mais fortes? Eu creio que nós estamos ainda no meio de uma revolução estrutural na esfera pública que, como as outras do passado, vai ter consequências políticas. Já está a ter consequências políticas. A única coisa que eu sei é que ela é grande, é provavelmente maior do que as outras. Esta expressão que eu utilizei há bocado, as transformações estruturais da esfera pública, é uma expressão que entrou no debate dos historiadores por via de um filósofo importante, do Jürgen Habermas, que identificou como uma explicação possível para aquelas grandes alterações políticas do fim do século XVIII, para a Revolução Americana, para a Revolução Francesa e outras, as transformações estruturais que já vinham acontecendo no Ocidente, na esfera pública, 10, 20, 30 anos antes, com a grande disseminação de folhetos, a facilidade, redes de correspondência que punham a Europa toda e até o Ocidente todo em contacto muito rápido, notícias que se disseminavam muito depressa, mas ao mesmo tempo também rumores, mentiras, pânicos, etc. E a tese dele é que esta alteração na esfera pública, tal como a outra anterior que tinha ocorrido no século XV, XVI e que tinha levado às guerras de religião e à separação, ao grande cisma entre protestantes e católicos, tinha importância. Os historiadores antes não tinham dado muita importância a isto. E quando esta tese foi exposta, começou a parecer de facto evidente que quando se alteram os suportes e as tecnologias de comunicação, altera-se também a maneira de fazer passar tanto verdade como mentira nesses suportes, e isso dá origem a grandes convulsões políticas. O problema é que durante muito tempo nós achámos que elas eram sempre necessariamente positivas e necessariamente otimistas. Portanto, basicamente a nossa equação é mais informação, mais gente a discutir, mais gente em rede, mais pluralismo, mais verdade, mais conhecimento e escolhas mais sábias. E agora damos de repente conta de que isto pode não ser forçosamente assim. Portanto, o meu grande medo a dois planos, como cidadão e também filosoficamente como pessoa que foi criada com alguns destes mitos do iluminismo, é de que, eventualmente, pelo menos na fase da convulsão, pode ser que depois daqui a uns tempos, passada esta fase, a soma volta a ser positiva, mas pelo menos nesta fase a soma pode ser negativa. E, portanto, enquanto nós não aprendermos a gerir a forma como nos relacionamos com o excesso de informação, com a facilidade com que se disseminam ideias erradas, etc., as consequências políticas estão aí. Portanto, eu não sei dizer, eu acho que... Achas que vai haver a seguir algumas coisas que aconteceram no ano passado? Eu ouvi muitas pessoas dizerem: vou sair das redes sociais, isto é... Não, é inescapável. Eu acho que a gente vive no nosso tempo. Agora, não faz sentido, não é? Nós não podemos sair de onde estão as pessoas e... Sim, não, acho que mesmo cognitivamente nós precisamos sempre,
como espécie, como cultura, se quiseres, de um tempo de adaptação à nova realidade comunicacional. Eu acho que tu já deste uma parte de uma excelente resposta, que a mim nunca me tinha passado pela cabeça, que é em determinadas coisas que se sabe serem da esfera da verdade ou da mentira e não das diversas interpretações subjetivas acerca desses factos, se calhar o melhor é trabalhar em equipa, estabelecer quais é que são os factos rapidamente e dar tempo ao jornalismo para fazer de outra forma. E isso pode ser que volte a criar âncoras, que possa voltar a criar pontos de referência com que o público se relacione e que também ajuda ao público a perder menos tempo com isso. Agora, eu acho que nós... No fundo, os Trumps da vida podem ser a salvação do jornalismo como gostamos ou dele. podem não ser. Não, eu não sei isso. Quer dizer, agora ficou um bocadinho... Talvez na moda dizer-se que o Trump é o grande federador da Europa, que como contraposição àquilo que em geral as democracias constitucionais representam, sim. Por outro lado, nós na Europa temos um problema suplementar a esta revolução estrutural na esfera pública, que talvez explique porque é que o New York Times e o Washington Post estão a ganhar leitores e na Europa não vemos um fenómeno semelhante, é que nós não temos um New York Times ou um Washington Post europeu. Portanto, não temos ainda um debate comum europeu. Nós temos política europeia, nitidamente. Temos muito bom jornalismo na Europa. Temos crise europeia, temos muito bom jornalismo na Europa, mas é muito bom jornalismo alemão sobre a Europa, muito bom jornalismo inglês sobre a Europa, francês sobre a Europa, até português. De jornalismo de investigação em rede, com jornalistas. Deixa-me trazer a conversa a Helena, por teres feito essa ligação à Alemanha e a referência à Alemanha também. A Helena escreveu, na minha opinião, um dos artigos mais corajosos sobre os acontecimentos de Colónia, na passagem de ano de 2015 para 2016, a expor factualmente as falácias que venceram o debate, não é? As falácias sobre a massificação das violações por parte, supostamente, de refugiados, inquinou completamente o debate, a perspectiva interna sobre a tolerância de Angela Merkel para os refugiados. Esse debate da verdade e da pós-verdade é muito presente na Alemanha. Que fontes exteriores é que moldam esse debate da mentira e o que é que está a ser feito por essa boa imprensa alemã para combater esse muro aparentemente intransponível? Isso é uma preocupação muito alemã, porque eles têm a história que têm e a propaganda nasceu na Alemanha. E há alguns paralelismos que se podem fazer entre o momento que vivemos atualmente e o momento da Segunda Guerra Mundial e, portanto, a Goebbels, a forma como foi gerida a propaganda, o espalharem-se mentiras, o jogar-se com os boatos, com os rumores, o demonificar o outro. Há aqui alguns paralelismos. Na Alemanha, a imprensa tem uma tradição de investigação muito grande. Eu dou só o exemplo da Der Spiegel. A Der Spiegel não publica nenhum artigo de fundo sem ser 4 vezes checado. Portanto, há 4 pessoas, além das pessoas que o escrevem, que fazem a verificação dos factos. Isso dá à revista credibilidade. Aliás, é uma revista que já derrubou, por exemplo, o Frank Josef Strauss, que era o ministro-presidente da Baviera, portanto foi derrubado pela Der Spiegel, é uma revista que tem tradição. O Süddeutsche Zeitung... E era quase uma espécie... Para os ouvintes portugueses era uma espécie de Alberto João Jardim da Baviera. Esteve durante... Com muito mais poder, que a Baviera é maior. É maior, mas esteve lá durante décadas e décadas. Mas tem a ver com esta tradição de investigação e de verificação, porque eu não posso ouvir falar em fake news. Fake news não são notícias, são mentiras. Portanto, só esta associação de news à palavra fake é assustadora e está a construir uma realidade que não existe. Na Alemanha há esta preocupação pela história. Agora, voltando à Colónia, fez-se muito esse debate. Só que depois, à medida que foram surgindo os factos, que foram surgindo as participações da polícia, que se foi verificando que de facto não houve 1000 homens a violar mulheres, porque 1000 homens eram o número de pessoas que estavam presentes na praça da capital, que houve uma violação, que de facto foi comprovada, que houve N queixas que foram retiradas porque foram fenómenos de grupos em que as pessoas foram pressionadas a apresentar queixa, introduziu-se alguma serenidade no debate. Mas a imagem que ficou, principalmente no exterior, na Alemanha isso desconstruiu-se, mas a imagem que ficou no exterior e no estrangeiro é que, de facto, que horror, são os selvagens, os vândalos vieram atacar as nossas mulheres. Portanto, esse discurso foi quase impossível desconstruí-lo. Ainda hoje em dia, eu tenho esse debate e digo, mas não foi assim, eu estou lá, eu conheço a realidade. Os momentos a seguir e
talvez 1, 2, 3 meses a seguir houve muito debate, e o que é que a imprensa nos está a ocultar e não está, a polícia mentiu, não mentiu, portanto, mas foi investigado de fundo, houve imensos talk shows, portanto, há uma presença, uma discussão política muito grande. Isso é outra tradição alemã que me faz falta aqui em Portugal, portanto, é verem, discutirem-se as coisas de uma forma aberta, de todos os quadrantes, não sempre com os mesmos comentadores, dando espaço a este debate, a este diálogo. E isso ajuda, de facto, a credibilizar a imprensa. Porque é uma coisa que eu noto, ser jornalista na Alemanha ainda é algo que é credível, que de facto as pessoas acreditam na palavra do jornalista porque sabem que ele tem um compromisso ético com aquilo que está a fazer. E vai havendo também aquilo que a Sofia dizia há pouco e que eu acho que é interessante, vai havendo cooperação entre os vários meios de comunicação social. Isso é importantíssimo porque há menos recursos, mesmo num país rico como na Alemanha, e então há partilha de recursos. E isso ajuda, de facto, a combatermos os Trumps desta vida. A propósito do Trump, eu estive a ler um artigo que saiu no Guardian, e é interessante como se criam ou se plantam as tais notícias, criando sítios noticiosos semelhantes às notícias clássicas. E no caso do Trump, por exemplo, a CNN.com, que é um dos principais sítios noticiosos, e eu vejo as pessoas divulgarem no Facebook N artigos desta CNN.com, ela pertence a um multimilionário que foi o principal financiador do Trump, ele deu 10 milhões só para esta campanha, e é um homem que tem uma agenda própria, que há muitos anos, portanto, criou um sítio noticioso, aparentemente produz notícias muito bem, muito profissional, mas que são semi-notícias, ou que são semi-verdades. Os perfis falsos nas redes sociais para alimentar a máquina. E o importante para se combater isto é a literacia mediática. Há muita gente que não sabe. Sim, o que se passa é que há uma confusão enorme entre... É como se fosse tudo indiferenciado, não é? As pessoas, por exemplo, em relação à Síria, as pessoas criticam artigos meus citando a Sputnik ou a RTL, e jornalistas da Sputnik e da RTL, como se eles tivessem que ter mais a mesma credibilidade. Para chamar aqui a Mónica à conversa também, essa filtragem do que é credível já é mais subjetivo, mas sobre o que é verdadeiro e o que é falso nas redes sociais pode ser um impulso das próprias empresas das redes sociais, Facebook, Twitter, etc., ou a sociedade tem que criar alguma modelagem legal que se intrometa nos debates da liberdade de expressão ou da veracidade dos factos, etc. Acho que isto é um debate que faz sentido, ou estamos aqui a pisar território já perigoso? É um debate muito interessante. Aliás, eu lembro-me quando se adotou, um pouco por toda a Europa, legislação no sentido de permitir que se mandasse abaixo páginas do Twitter e páginas de redes sociais que fizessem apologia ao terrorismo ou que fizessem recrutamento de terroristas, que houve uma ampla discussão sobre qual é que era o limite entre a apologia do terrorismo ou a expressão da liberdade, de uma opinião livre. É claro que a resposta aqui só pode ser educando as populações e percebendo quais é que são as motivações e tentando desmontar por aí. Mas é de facto uma questão que é premente. Eu bem sei que nos últimos anos nós conseguimos normalizar uma série de práticas altamente securitárias que há 20 ou 30 anos seriam impensáveis e, portanto, desafio-vos a recordarem como é que é fazer uma viagem de avião e comparem-na como é que era fazer há 20 anos atrás. Aquilo que nós hoje fazemos com bastante normalidade, há 20 anos seria considerado uma intromissão inqualificável. E, portanto, a verdade é que nós também fomos normalizando isto. Mas a questão é muito interessante e ultrapassa um bocadinho a ideia do jornalismo e, por exemplo, introduzir aqui uma outra questão que é o próprio ensino e a forma como o ensino tem que preparar os jovens para desmontarem estas matérias, as mentiras, porque de facto as inverdades ou os factos alternativos são eufemismos para mentiras, na realidade é isso, mas, por exemplo, dizer que já aconteceu estar a dar aulas e ter alunos a verificar em tempo real o que eu estou a dizer, e mais, aconteceu-me numa aula, eu estava a dizer uma data e há um aluno que levanta a mão e que me diz: professor, essa data não é correta. E eu até sabia onde é que ele estava a ver num site em português que tinha a data errada e que eu também conhecia o site, mas pronto, isto acontece, não é? Os alunos hoje levam para as aulas os computadores e estão, e muito bem, a tomar notas do que os professores dizem e a verificar algumas coisas, ou porque lhes vem a talho de foice qualquer outra reação, mas a verdade é que nós estamos sempre a falar da credibilidade das fontes e da autoridade de quem emite a informação. E nós aqui em Portugal temos uma dificuldade que é
Por um lado, e deixem-me citar um dos meus pensadores favoritos, quando ele diz se o dizem na televisão deve ser verdade. Garfield é um dos meus pensadores favoritos. Habermas para Garfield. Sempre a subir. Sempre a subir, Rui. Decidi dar-te este contributo. Mas nós em Portugal temos um ditado popular que eu acho que torna o combate às notícias às fake news, aos factos alternativos, torna mais difícil, que é aquela ideia de onde há fumo, há fogo. Portanto, uma vez uma notícia lançada, é extremamente difícil desmontar que aquela notícia não tem qualquer adesão à realidade. E o caso de Colónia, o argumento que eu mais ouço quando tento desmontar a questão dos migrantes e todas as narrativas falsas que se constroem em torno dos migrantes, e Bernardo, se tivesse que escolher 2 temas nos quais há um avolumar extraordinário de narrativas alternativas e de narrativas legitimadoras ou deslegitimadoras, é no caso dos direitos das mulheres e no caso destes grandes movimentos de população que se construíram verdades alternativas, que se construíram cenários que têm muito pouco adesão à realidade. E, portanto, esse é um dos grandes problemas, é que uma vez a mensagem passada, os desmentidos nunca têm o mesmo espaço que tem uma notícia e é muito difícil desmontá-la. Deixa-me transpor isto do jornalismo para a política, para as campanhas eleitorais, onde as emoções são sempre muito manipuláveis e, portanto, a dificuldade de verificar um determinado facto, ou mentira, neste caso, que é plantada na campanha para favorecer A ou B, ou a própria engrenagem da máquina de um determinado candidato e a coloca, e ela percorre por si só, ganha vida, não é? E resulta pelo sucesso depois da campanha. Aí eu acho que é muito mais difícil, porque o tempo do jornalismo é um tempo que pode ou não, dependendo dos meios, beneficiar a verdade. Em campanha é mais difícil de contrariar, porque tens de criar imediatamente um facto, ou pelo menos ter uma máquina tão oleada e com um jogo de cintura tão grande para responder a uma mentira que é plantada e que faz o seu próprio caminho. E isto para mim é angustiante no sentido em que não me parece que tenhamos exemplos, sobretudo no último ano, em que a verdade tenha vencido a mentira. E nós estamos a entrar aqui em ciclos eleitorais, sobretudo na Europa, onde há já presença de mentiras em campanha a beneficiar, sobretudo, plataformas e candidatos populistas, radicais, nacionalistas, etc. Vou dar um exemplo sobre o que aconteceu em abril do ano passado no único referendo europeu sobre o Tratado de Livre Comércio com a Ucrânia, e onde deputados de vários países holandeses, na Holanda, e que o tratado foi rejeitado numa base muito emocional, onde a campanha pró-russa esteve muito presente em todos os quadrantes partidários e do debate holandês. Quer dizer, havia gente de esquerda e de direita a fazer o frete à campanha russa e, portanto, anti-Kiev. E, a certa altura, plantou-se, mais uma vez, uma história sobre as violações bárbaras que o exército ucraniano estava a fazer a crianças pró-russas, nomeadamente no leste da Ucrânia, que depois veio a verificar-se que eram falsas, mas já não a tempo de inviabilizar a campanha, o decurso da narrativa e o resultado que foi prejudicial à aproximação da Ucrânia à União Europeia. Outro caso está a passar-se agora em França à volta do candidato Macron, não é? O candidato tem algumas qualidades mesmo prévias às suas propostas, portanto já ganhou uma vida própria sem precisar de grandes propostas no debate, e foi imediatamente atacado, seja por ligações supostamente à finança americana ou casos extraconjugais que minam aquela história até interessante do ponto de vista humano, da diferença geracional, sim, com a sua mulher, etc. Que eu acho que não tem qualquer tipo de
não desmobiliza a base do centro, quer dizer, a base do centro é para o lado que dorme melhor com esse tipo de casos, seja homossexuais ou não, quer dizer, é perfeitamente normal. Mas o Hollande que foi eleito. Não é? Mas de qualquer das maneiras são ângulos que há ali que já se identifica um alvo. E não se identifica o mesmo alvo, por exemplo, na candidata Le Pen. Não é? Foi o jornalismo que foi o jornalismo credível, as grandes marcas do jornalismo francês ou europeu até, ir buscar a história dos financiamentos do Parlamento Europeu ou outros, nepotismo, etc. Aí as agências pró-russas ou toda essa narrativa da mentira já não vai identificar a Le Pen como como um pilar da sua plataforma, porque não quer, manifestamente não quer entrar por aí. Isto não nos angustia, quer dizer, o tempo da campanha é um tempo absolutamente alucinante e difícil de contrariar do ponto de vista da dicotomia verdade-mentira. E a verdade vai vencendo. Deixa-me só fazer uma nota de pé de página nisso. Lembro-me de uma campanha que houve cá em Portugal, a propósito exatamente do que estás a dizer, que era que pedia aos candidatos que fizessem um contrato de confiança com os eleitores e que assumissem uma espécie de carta programática em que punham no papel os seus compromissos eleitorais e depois as populações poderiam verificar se teriam ou não cumprido essas promessas e haveria uma espécie de uma taxa de mínimo aceitável, mas a verdade é que isto é tudo muito difícil, não é? Porque se a ideia em si é interessante para debater, a ideia de um compromisso escrito, a verdade é que a verificação do cumprimento das promessas eleitorais esbarra sempre com o chamado discurso de exercício de poder e com o discurso de justificação. Não é disso que estamos a falar, mas estamos a falar exatamente do que é que valem as promessas feitas ou se podemos encarar as promessas como mais uma daquelas tentativas de construir uma narrativa alternativa ou de, muitas vezes desenhando cenários que nós sabemos que são inverosímeis, que não são aqueles que se vão encontrar. E, portanto, os políticos também vivem muito neste jogo entre aquilo que sabem que têm que prometer para ser eleitos e aquilo que sabem que vão poder efetivamente cumprir ou não, uma vez eleitos. Isto também não ajuda a que haja esta sensação de transparência ou de veracidade. A relação jornalismo político, o jornalismo político é sempre muito complicada e mais ainda nestes tempos que passam, porque de alguma experiência política que tive, devo dizer que é um dos pânicos permanentes de qualquer pessoa que esteja na atividade política é de, com razão ou sem ela, verdade, por um acidente, por fogo, amigo colateral ou uma bala perdida ou o que quer que seja, ter a sua reputação destruída. Eu tive uma vez uma espécie de uma alter tradução, ou seja, uma tradução mentirosa, feita por um jornalista até de um jornal respeitado português, que basicamente podia ter destruído a minha vida. E isto não é exagero, são coisas que de facto, a partir do momento, naquela distinção entre o nosso modo de pensamento rápido, ou seja, reativo e instintivo, e o nosso modo de pensamento mais lento, ou seja, mais contextualizador e intelectual, como a Helena falava há bocado, a primeira sensação que as pessoas têm na Europa toda, ouvem falar do caso Colónia, é violações, isto é horrível, é uma reação instintiva de nojo, não é? Depois, a reação contextualizadora, até refutadora daquilo que se passou, deu-se na Alemanha, onde as pessoas prestaram mais atenção àquilo e deram mais tempo àquele assunto. No resto da Europa ninguém sabe desta segunda parte. Assim se passa com a nossa vida pessoal. Não sabe nem quis saber. Construiu uma narrativa com base em percepções e ficou ali. Quis acreditar. Assim se pode passar com a nossa vida pessoal. E isso... Também, acho que há uma má vontade grande em relação aos jornalistas e aos jornais. E aos refugiados também. E aos refugiados. Esse alinhava. Não, é porque se alinhou uma série de... Porque a ideia cá, o que as pessoas diziam era que os jornais tinham ocultado, não é? Porque houve aqueles primeiros dias em que se esperavam pelas informações e alguém pensava que não tem uma tradição de saltar em cima das coisas, espera. Como é óbvio, e faz muito bem. E até as autoridades alemãs são muito cuidadosas também na libertação de informação. Sempre que há... Eu vejo os jornalistas cá a desesperar quando há alguma coisa de suspeita. Sim, quando foi o ataque do mercado de Natal, por exemplo, foi um exemplar. Houve umas primeiras 24 horas de esperar para ver.
E as televisões todas, mesmo as internacionais, estavam um bocado desesperadas com aquela lentidão na reação, porque nos Estados Unidos já teria havido não sei quantas conferências de imprensa. Não, é um bocadinho de prudência. Fazer bem o seu trabalho. Fazer bem o seu trabalho. É prudência só falar quando sabem com certeza que há coisas... Que há factos para não estarem a especular. Exatamente. Eu gostava de pegar numa coisa só que a Mónica disse em relação à questão dos refugiados. A ideia que se tem na Europa que os refugiados querem vir todos para a Europa. Isto é uma mentira. Claro, os números desmentem, não é? Desmentem isso. Eu estive a trabalhar com refugiados, falei com muitos deles, a maior parte deles estão em África, e todos eles me diziam, não, eu quero voltar para o Sudão do Sul, ou eu quero voltar para a República Centro-Africana, ou eu quero voltar para o meu país. Eles ficam nos países vizinhos, não? Ficam nos países vizinhos. Nós, de facto, estamos a receber uma onda de refugiados neste contexto, mas não querem vir todos para a Europa, é mentira. Eles querem vir onde estão os seus antepassados, onde têm as suas aldeias, onde têm as suas tradições, onde se sentem integrados, onde têm a sua cultura. De condições para sobreviver nesses países. Com certeza. E muitas vezes não as têm. Não as têm. Isso pode ser o nosso papel. Exatamente. Agora, que toda a gente que haja uma imigração, mas para a Europa não. Um outro facto também muito presente no debate alemão, e a Helena vai me corrigir se eu estiver errado, é o número de ataques a centros de refugiados por ano. E nós vemos uma notícia de vez em quando, num órgão português ou noutro, por cada situação fabricada ou não de um refugiado que, por um ato qualquer, comete um crime contra uma mulher ou contra alguém. Portanto, esse é o outro lado. O ato do refugiado é empolado à exaustão e as centenas de ataques a campos de refugiados, centros de acolhimento, por parte de forças neonazis ou de outra índole, têm uma notícia de vez em quando. Quer dizer, este equilíbrio, a quem é que cabe equilibrar isto? Isso é uma boa pergunta. Lá está, eu vivo na Alemanha, os alemães noticiam, e não noticiam com preocupação, aliás, porque a extrema-direita é algo que é acompanhado com preocupação na Alemanha. A extrema-direita e a extrema-esquerda, nós temos estes dois movimentos. E tem havido um crescendo de violência, e de violência que de alguma forma é aceite. Porque há uns anos atrás era muito fácil identificar quem era da extrema-direita, pela indumentária, pela forma como estava. Eu estive em manifestações, eu estive em comícios da AFP, e nós vemos a senhora que vai ao supermercado e que ninguém diria que era uma pessoa que tem um executivo bem impecavelmente vestido. Portanto, o pensamento de extrema-direita está ancorado no centro da sociedade. Isso, de facto, é uma coisa que preocupa. Na Alemanha faz muito este debate, no resto da Europa eu às vezes vejo uma nota de rodapé, houve um ataque a um centro de acolhimento de refugiados, houve um incêndio, e no leste da Alemanha isso ainda continua a suceder muito, um espancamento, houve coisas horrorosas, que eles entraram no autocarro de refugiados e os ameaçaram. Portanto, há episódios horríveis que não chegaram cá, ou chegam muito pouco cá. Mas deixem-me transpor outra vez para uma campanha eleitoral. Vamos fazer um exercício, que eu acho que é o exercício, quer dizer, o debate sobre o jornalismo é um debate que vamos daqui pegar, certamente, noutras ocasiões. Mas o debate da campanha, que é um debate que pode fabricar ou pode ocultar um caso de violência por refugiados ou contra refugiados em função das agendas, e não tem necessariamente que gravitar à volta da relação que o Rui falava entre o jornalismo e a política. É da máquina da política fabricar o facto. Sabendo de antemão que os seus eleitores, sobretudo aqueles que são identificados, os setores da sociedade identificados como o eleitor a conquistar, é um eleitor facilmente suscetível e que adere a um facto fabricado. Eles sabem que as pessoas acreditam naquilo que o político disser, mesmo que seja mentira, não há verificação nenhuma. Isso é muito grave. Nós temos aqui uma situação em que temos uma série de categorias da narrativa social, os refugiados, os jornalistas, os políticos, os tecnocratas, os burocratas, os banqueiros e por aí adiante, que estão numa espécie de pelotão de fuzilamento circular, como chamam os ingleses, ou seja, estão a disparar todos uns sobre os outros. Há bocado, quando a Sofia e a Helena diziam, era uma notícia que juntava, por um lado, refugiados e, por outro lado, jornalistas a desmentir, e o grau de confiança em ambas as categorias era abaixo da parte de certas pessoas. Como dizia a Helena, mesmo quando desmentida, aquelas pessoas queriam acreditar naquilo. E, portanto, como se passa com categorias sociais, passa-se também, dizia eu há pouco, com vidas individuais, porque estas categorias são pessoas normais, são pessoas, por exemplo, que passam a ter medo de se meter na política porque podem ser destruídas, por exemplo. Porque sabem que, à primeira notícia, a reação instintiva vai ser aquele gajo ou aquela gaja é um ladrão, é um mentiroso, e só na contextualização muito mais tardia é que alguém vai dizer, uma ultra minoria de 0,1% das pessoas que continuaram a seguir a notícia vai dizer, olha, afinal não era ladrão. Tá.
Enfim, já é tarde. Como me disse uma vez uma jornalista num caso mais ou menos desses, os jornais servem para embrulhar peixe. Era a visão desta jornalista. A visão de quem é embrulhado numa notícia de jornal é completamente diferente. Porque estas coisas, as pessoas, não são só os paus e as pedras que alejam as pessoas, são uma série de outras coisas. E, portanto, nós estamos com categorias, quando as pessoas dizem, não confiam nos jornalistas, mas confiam em quem? Nos políticos? Estavas tu a aventar nessa pergunta. Também não. Já confiaram mais do que confiam. Mas confiam quem? Nos tecnocratas. Nós vemos em Portugal ou na Europa que os ataques ao Mário Draghi, aos juízes, também não confiam. Os juízes na política. Portanto, o que acontece é que... o espaço da verdade, não é? Isso também é perigoso. Exatamente. Não, o que acontece é que nós estamos numa época de grande polarização em que as pessoas trazem a sua agenda e, caso a caso, aplicam a sua agenda utilizando só a caricatura do jornalista, do político ou do banqueiro central ou de quem quer que seja para preencher o papel do vilão em cada caso. Não vale muito a pena estar a comparar categoria com categoria e dizer qual é que oferece mais confiança e a que oferece menos. O que precisamos é de encontrar, e não sei como é que se encontra, uma faixa de polarização na sociedade. Eu acho que as sociedades têm que ter polarização, porque senão são estáticas, e se forem estáticas basicamente organizam-se não pelo debate de ideias, mas pelas redes clientelares. Mas também quando temos sociedades com excesso de polarização, temos, por exemplo, o que aconteceu no Brasil, em que tens duas metades da sociedade que já não falam uma com a outra, porque qualquer cedência ao outro lado é desonroso, é humilhante e, portanto, não se faz. Acho que na Europa nós, no ano passado, estivemos muito próximos de chegar a uma dessas polarizações destrutivas. Agora, o exemplo do Brexit e o exemplo do Trump fizeram algumas pessoas pôr um bocadinho de travão nessa polarização destrutiva. Mas ainda não encontramos o ponto certo e depois, por outro lado, como nos faltam os instrumentos para estruturar o nosso debate continental, que não temos uma série de debates nacionais mais ou menos fortes, estamos um bocadinho perdidos na tormenta sem nau. E é isso que continua a ser preocupante na Europa. Pode ser que, se estas eleições não forem completamente subvertidas pelos rumores, pode ser que tenhamos uma espécie de tempo de respiração de um par de anos em que possamos reestruturar o nosso debate, mas ainda estou pessimista. No caso da política, e para trazer aqui também uma outra fatia da sociedade, ou do debate democrático, que é a figura não é do arguido, mas do suspeito envolvido em muitos casos judiciais, que está emaranhado numa determinada suspeita durante anos, sem que seja prova formada, mas o seu perfil já está absolutamente manchado publicamente e a sua vida destruída. Muitos deles são políticos com relações com negócios mais ou menos claros, mas não deixam de o sintoma é o mesmo, quer dizer, é lançar uma determinada mentira ou uma determinada suspeita sem a concretizar num curto prazo, deixar que alguém seja cozido em lume brando e a sua vida destruída. Isto também é uma forma de criar uma desconfiança com o setor da justiça que não ajuda à credibilidade da democracia, dos pilares. E depois tens uma coisa muito curiosa, é que tem gente que mesmo sob suspeita, o Trump é um bom caso, há outros, o Farage, faz disso uma vantagem. Porque há... que é o sistema contra ele contra o sistema. É porque as pessoas confundem neste momento... Exatamente, as pessoas confundem autenticidade com sinceridade, não é? Uhum. Ou seja... tu podes ter uma política como a Hillary Clinton, que por causa de uma história de e-mails tenha uma campanha mais ou menos destruída, independentemente do que acharmos da Hillary Clinton. É uma história relativamente pequena, e depois podes ter um tipo como o Trump, com suspeitas bastante maiores, com negócios em todo o lado, e que passa por autêntico. Há uma coisa engraçada, que é as pessoas, como acham que os políticos são insinceros, procuram a autenticidade mesmo em pessoas que dizem eu sou um autêntico mentiroso, e assumem o Farage, o Trump, basicamente assumem, sim, sou mentiroso, estou a mentir-vos na cara, e então? E as pessoas dizem, bem, ao menos é autêntico, não é? Ao passo que o político normal está a tentar envolver o seu discurso em nada que magoa, em nada... Indignidade, muitas vezes. Exatamente, e as pessoas dizem, bem, ele deve ser insincero, de certeza.
porque senão tínhamos um efeito um bocado como a história, é um bocado como aquela história do House, não é? Toda a gente mente, não é? Só que o Trump e o Farage e os outros dizem nós mentimos mesmo. E, portanto, somos tão defeituosos como qualquer pessoa que nos está aí a ouvir e portanto, somos um homem comum ou uma mulher comum. É uma derrota, quer dizer, nós estamos derrotados por essa forma de fazer política, não há uma alternativa. Eu digo, quer dizer, haverá alternativas de partidos pequenos, mas que depois não têm uma representatividade no sistema que consiga moldar o sistema através da verdade e uma certa corrupção interna dos grandes partidos, das grandes famílias que se enredaram numa série de esquemas também. A educação ajuda, tu vês quem em setores mais educados da sociedade, tu tens um grau que já foi aqui falado, de literacia noticiosa, que é mais escrutínio, que é mais alto. Mas mesmo como nos outros partidos tu tens uma fragmentação grande, vais ter vários partidos pequenos, eles também têm que ser honestos em relação a uma coisa. Nenhum partido que esteja no debate público hoje vai simplesmente chegar lá e aplicar o seu programa. E, portanto, esses partidos fazem muito pouco da coligação, da necessidade de uma coligação futura, o seu programa eleitoral. Portanto, eles apresentam muito. Se a gente chegar ao governo, faz isto, faz aquilo, sai do euro, sai disto, sai daquele outro, em vez de dizerem à partida, porque o eleitorado já sabe que eles vão ter de se coligar, aquilo que nós vamos trazer para a coligação é esta ou aquela atitude, esta ou aquela agenda, sabendo que vamos governar com um partido que acha que não devemos sair do euro e vamos ter que nos encontrar ali a meio. Isto entra pouco no debate. Helena, nós estamos num ano pré-eleitoral decisivo na Europa, com eleições em setembro na Alemanha. Os fatores externos de moldagem do debate alemão são uma ameaça, no sentido, por exemplo, que na República Checa são, em que há setores e partidos que têm medo que as agências russas formatem o debate em favor de partidos antissistémicos. A senhora Merkel já disse que era uma... Essa preocupação existe não. Da cibersegurança, etc. Isso existe. Há 6.000 agentes russos que estão legalmente a trabalhar no país. Portanto, até porque há uma comunidade grande... Só 6.000, fora os que não se conhecem. E há uma preocupação, tanto que foi criado, dentro do Serviço de Informações, um departamento só para trabalhar com a informação russa e com as tentativas de tentar influenciar a campanha eleitoral alemã. Essa é uma preocupação alemã. Os russos... A outra preocupação alemã é o que se vai passar em França. Porque o eixo franco-alemão, neste momento o Triângulo Weimar não funciona porque a Polónia fez uma deriva à direita, portanto não há ali estruturação para o debate europeu. O eixo franco-alemão continua a ser, do ponto de vista alemão, essencial, porque a Alemanha não quer ser hegemónica, nem quer ter a liderança sozinha para a qual elas estão a empurrar. Para o bem e para o mal, neste momento, é algo que a Alemanha não quer. E essa é uma das grandes preocupações alemãs. Portanto, eles têm muito receio do que se possa passar em França e que a Le Pen possa vir a ser eleita, porque isso teria um impacto muito grande, deixaria a Alemanha isolada, porque é impensável um governo alemão, seja de esquerda, seja de direita, seja uma grande coligação, cooperar, portanto, com a Le Pen, aí seria um momento de fraturas e realmente a influência russa, porque o Putin é alguém que conhece muito bem a Alemanha, foi lá a gente, trabalhou em Dresden, fala fluentemente alemão, acontece que o chanceler fala russo, portanto há ali uma série de dinâmicas e há durante muito tempo a Alemanha teve uma relação muito próxima bilateral com Moscou, porque há muitos projetos e muitos interesses comuns, o ex-chanceler é conselheiro, portanto há uma série de ligações à Gazprom. Aliás, devia haver um período de hoje, não houve, mas isso é outra questão. Portanto, há ali uma ligação muito forte e, de facto... A própria AfD tem uma relação próxima com Moscou. Tem, Moscou está muito presente na Alemanha. E é um debate que se faz e que está a ser acompanhado. Agora estão a ser criados mecanismos para tentar combater essas influências e até porque se tem uma percepção, isso é muito presente e é muito bom da história. Os alemães conhecem muito bem a sua história, sabem o que se passou, sabem as consequências e isso tem impacto no debate político. É por isso que o debate político não chega aos extremos, ou nunca chegou aos extremos que se assistem noutros países. Mesmo havendo esta polarização, mesmo havendo alguma radicalização dos discursos, mas quando o discurso atinge determinados níveis, de facto é cortado. Não achas que a própria CDU pode ter uma deriva aqui? Tem a CSU, portanto, os bávaros. Vítima da CSU. Sim, os bávaros procuram sempre, mas são travados, felizmente. Mas tentam ter esse tipo de discurso, infelizmente. Trazendo aqui para Portugal um pouco esta dinâmica, porque é que vocês acham que nós não sofremos a este nível da mentira plantada ou das dinâmicas de campanha assentes em factos alternativos, para usar a expressão corrente? Ou porque é que os políticos não enverdaram por mecanismos de mentiras em campanha para terem sucesso, como aconteceu noutros países? Porque é que nós somos também aqui
um pouco alternativos nesta, Sofia? Estás mais... Porquê? Porque as coisas talvez não estejam tão polarizadas, porque... Não sei, Mónica. Afinal de contas ainda temos bons políticos credíveis, não estamos... não fazemos jogo sujo ao nível que outras campanhas ocidentais têm feito. Eu acredito que sim, e trago aqui à colação dois exemplos. Reparem, por exemplo, como em Portugal questões do foro íntimo não têm servido para destruir reputações e não correram bem. Não houve adesão, acho que... Portanto, eu acho que há aqui uma questão de ética pessoal, mas também de ética profissional dos jornais que não dão eco a estas matérias e, portanto, se o fazem com questões do foro pessoal, acredito que não obstante todas as limitações de recurso, e nós sabemos que em matérias do internacional os jornais estão esticados ao seu limite e, portanto, é muito difícil fazer a verificação dos factos in loco. E, portanto, daí o networking que a Sofia sugere, acho que pode ser, de facto, uma boa ideia em termos de ganhos reputacionais para todos. Mas há outra questão também, que é, mesmo no exercício da política, os políticos portugueses contêm-se nos ataques pessoais e contêm-se na fulanização dos ataques. Nós temos tido alguns exemplos recentes de personalização de ataques, mas que a população portuguesa não reage muito bem e os jornais não lhe dão eco. E, portanto, acho que isso também é muito interessante do ponto de vista da conduta política no nosso país. Mas, do ponto de vista do jornalismo, nós não temos a tentação, por exemplo, de criar um site com audiência que gravita à volta das caixas de comentários, como há nos Estados Unidos, por exemplo, no sentido em que esse discurso de instinto agressivo passa para um site profissional com fundos que alavanquem a plataforma. Isso não há essa tentação, não há margem para isso, não há audiência para isso. Eu vejo isso pelas redes sociais, quer dizer, há gente inenarrável nas redes sociais portuguesas que se calhar já alimentaria um site desse género. Não lhes dês ideia. Não, vão criar um chamam-te para colaborador. Aliás, o que acontece nos jornais é precisamente, pelo menos nos jornais, enfim, não sei, há sites novos agora que não sei muito bem como é que lidam com os comentários, mas os jornais já estabelecidos com alguma história, enfim, houve A marca é muito importante, não é? A marca é muito importante e houve uma grande preocupação quando as caixas de comentários começaram a ser invadidas por trolls, ataques pessoais, enfim, e o que acontece é a procura de sistemas de controle desses comentários, porque precisamente nós consideramos que se está no site do jornal, o jornal tem responsabilidade em relação àquilo e não pode estar a alimentar determinadas coisas. Portanto, temos estado todos a tentar experimentar diferentes formas de controle, de autocontrole, e isso acho que é muito positivo. Pelo menos há uma diferença entre as redes sociais e os jornais que fazem esta tentativa. Como é que essas coisas acontecem na Alemanha? Na Alemanha os comentários são controlados e são censurados quando ultrapassam mesmo os crimes de ódio. Por exemplo, no Facebook já há várias condições. Portanto, a lei nesse caso é muito estrita e tem que ser, porque há limites à liberdade de expressão. Isso não há. A obrigatoriedade de expressão não podes dizer tudo, não podes dizer claro. As redes sociais não mudaram isso. Não mudaram isso, exatamente. Isso de facto vai muito a sério. E assim nos despedimos desta terceira emissão da Rua do Mundo, um podcast quinzenal gravado na Rua das Gaivotas número 6, sede do Teatro Praga, inserido no projeto Ulisses. Temos o apoio do podcast É Apenas Fumaça, que nos distribui. Obrigado e até ao próximo Rua do Mundo.